Seja bem-vindo a mais uma aula do Projeto 929, onde aqui você encontra conteúdo gratuito para você ter mais saúde física, emocional e espiritual. Aí a Josiele falando bom dia. Tô bem de Paraná, ó, na cidade dela. Ó, que legal. Bom dia, a Dália chegou também. O Wagner chegou, gente. O Oh, Wagner, ele é o Lombardi aqui. Quem lembra do Lombardi do Silvio Santos? Aquele homem que ele fazia as coisas acontecerem, mas ele não aparecia. É o Wagner, apareceu hoje, ó. O é, Wagner. Ó, a doutora Josiele. é. Bom dia. E eu sou a Nayane Paz e o tema de hoje vai ser as emoções e a pele. Pode se Eu apresentar, sou Thelma. Thelma Mendes, terapeuta integral, e eu estou aqui para responder todas as perguntas que a Nayane fizer. Isso. Então, Bora! como eu já mencionei, o tema de hoje a gente vai falar sobre pele e as mulheres, principalmente a mulherada, gostam muito, né, desse assunto. Vai ser mais relacionada a peles questões de pele que mexe com a autoestima da mulher, né? Muitas sofrem. Eu quero que você trouxe algumas curiosidades aqui. Mas antes, eu quero que você me responda. As emoções podem gerar reações na pele? Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. No começo estava com voz robótica, agora já está ficando bom. Já tá já com a voz. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui está começando a ventar, talvez oscile a internet um pouquinho, tá? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Eu estou te ouvindo bem, pode falar. Obrigada. Então, eu quero que você comece me respondendo se as emoções elas podem gerar reações na pele. Uma resposta bem resumida, que depois eu quero que você quero abordar curiosidades específicas, tá? Sobre alguns fatores de pele. Tá. A Daiane já está me pedindo resposta resumida. Ah, significa que eu estou falando demais. As respostas são longas, né? Eu vou aumentando, abrangendo, fazendo conexão de informação e acabo dando resposta muito longa. Então, as emoções causam reações na pele? Sim. A pele é o maior órgão do corpo. Quem já sabia? Fala aí, gente, se vocês já sabiam. A pele é o maior órgão do corpo e ela mostra, ela demonstra as nossas emoções das mais variadas formas. Já respondi você então, direto. Eu falei assim, resumido, porque eu falei ontem, pessoal, a Thelma, ela é acostumada a fazer live sozinha. Aí ela começa, sim, daí ela responde, aí ela fala, ó, doença tal, isso aqui, isso aqui. Aí ela já vai falando tudo. Aí as perguntas que eu trouxe, ela já responde, por isso que às vezes não tem. Mas ela tá se acostumando. Eu respondo tudo, né? Eu vou englobando, eu entendo. Então, respondendo você de forma direta e objetiva, as emoções podem afetar a pele? Podem sim, tá? E aí já respondi uma coisa aqui e já estou perguntando se vocês sabiam que a pele é o maior órgão do corpo. Isso, maravilhoso. Então, Thelma, por que você já mencionou, né, que as emoções aí interferem sim, a gente já sabe, mas eu sempre pergunto essas coisas, porque sempre tem uma pessoa nova aqui, né? Uhum. E por que acontece que tem algumas pessoas que têm uma pele tão bonita, tão linda e outra, e eu não tô falando de cuidados, tá, pessoal, de skincare, são pessoas assim que não fazem nada. Elas simplesmente já têm uma pele bonita, viçosa. E por quê? Vou te fazer já duas para você já emendando. Na verdade, eu quero que você só me responda essa. Essa eu vou deixar para depois. Porque eu vou te fazer uma outra pergunta junto. Então, só me responde por que tem essa diferença de pessoas que têm uma pele tão bonita, mesmo não tendo aqueles cuidados de skincare, e por que outras já não têm? Porque as pessoas falam assim, é genética, essa pessoa e a família dela tem uma pele bonita, isso é questão de genética. Realmente é? Por que acontece isso? De ter É, pessoas que têm esses tem, cuidados? tem a questão da herança, né? A herança de pele, existe sim essa questão, tá? E tem pessoas que têm a mãe, a avó, que estão com 70 anos e tem uma pele bonita. Tem outros que têm uma mãe com 40 anos com a pele toda judiada, toda enrugada, por muito sofrimento. E essa questão que você falou é muito delicada, porque as Uhum. memórias genéticas da minha mãe passam para mim. E aí
se eu quiser encerrar esse ciclo, eu vou ter que mudar a alimentação, mudar a percepção, aprender os comandos, porque se eu simplesmente chegar na Terra e viver, deixar a vida me levar, o natural vai ser aquela genética imperar aqui. Se eu não despertar, Aham. existe sim o fator genético, tá? A herança, os códigos, a programação. E aquele experimento do ratinho lá que o cientista fez, que judiou da mãe da rata grávida, e aí depois viu os efeitos daquilo na segunda e terceira e quarta geração, aquilo lá é a programação. E não acontece só no sistema nervoso, só de susto, só de choque. Acontece nas programações de pele também. Pessoas que, por exemplo, tiveram os bisavós que viveram no gelo, eles têm uma resistência muito boa no inverno, a pele não queima, não fica vermelha, né? Pessoas como eu, que tem genética de escravos, eu tenho uma resistência boa para o sol. Uhum. Mesmo sendo branca, eu tenho bastante tolerância ao sol, não tem queimadura. Fica vermelho e passa. Então tem uma programação aqui, tá? Então tem a ver, a pele bonita, viçosa, que demora para envelhecer, que demora para enrugar, tem a ver com genética, sim, tá? O meu Uhum. pai, por exemplo, eu honro ele. E o meu pai, ele tinha uma pele toda furada, toda marcada. Ele teve uma infância onde ele acha que era alimentação. E hoje, depois estudando, eu sei que não. Mas ele teve muito pus, muita pústula, Aham. muito pus pelo corpo. Não eram nem espinhas, porque era nas costas, nas pernas, nos pés, em todo lugar. Ele teve muito disso. E eu tive num grau menor, mas também tive muito problema de pele. Aham. Muita espinha precoce que estragou a malha da pele. Então tem a ver, sim. Se eu não tivesse me conscientizado, se eu não tivesse mudado os hábitos, eu tenho essa tendência e poderia estar desenvolvendo até hoje. Com 40, 45, 47, começou a querer voltar. Pústulas de pus, espinhas, que não é normal, não é comum para mulheres de 47, 45. Então eu tive que ver hábitos alimentares e emoções para encerrar o ciclo, tá? Então muitas peles bonitas têm a ver com genética, sim. E você Uhum. vai ver que tem gente que até tem hábitos destrutivos, mas parece que a pele resiste mais. Sim, E tem outros que têm bons hábitos, vive gastando horrores e parece que não dá o resultado na pele. sim. Eu vejo Né? muito isso. Principalmente, tem pessoas que cuidam tanto e você olha assim, realmente elas se dedicam até na alimentação e tem muitas espinhas. E eu achei até um fato interessante, né? Isso que você mencionou, que às vezes aquela espinha que já passou da idade ali da adolescência, aquela questão dos hormônios, e tem pessoas que elas continuam tendo. Ou às vezes tem igual a minha irmã. Nayara nunca teve espinha. Eu não lembro da Nayara com espinha, nem na fase da adolescência. Nunca teve. É um fato assim curioso. Eu já tive poucas, mas também não tive nada muito, que eu até admiro, porque por ter desenvolvido SOP muito nova, um dos fatores é espinha, né? Também. Um dos Uhum. sintomas do SOP é a espinha. E nesse eu tive, mas assim, nada muito que me constranger, não, né? Mas tem pessoas que sofrem, né? Principalmente na adolescência. Eu conheci várias pessoas que, às vezes, até hoje, com 30 a mais, ainda sofrem com espinhas. Então, tá bom, Thelma. Achei muito legal a tua resposta. Você falou que tem algumas coisas que tem como se a gente ir se reprogramando. Não tem áudio? Mas você tá me ouvindo, né, Thelma? A Sara tá falando que não tem áudio. Eu tô ouvindo você, eu tô ouvindo Tá? bem. Eu tô te ouvindo. Vocês que estão ouvindo, finaliza aqui se tá bom, pra gente saber se é só lá com a Sara. Eu acho que Avisam os ela. outros estão ouvindo, né? Estão ouvindo, porque a Keila falou que nunca teve espinhas, né? Tá ouvindo Fale aí, agora. você. Tá ouvindo agora. É alguma coisinha que deve ter dado lá. Uhum. É, Então, tá bom. certo. Vamos seguir. Isso, eu separei algumas curiosidades aqui, porque tem uma aluna do terceiro DNA também que veio me perguntando sobre isso. Ela é dessa turma nova e eu quero que você fale sobre a melasma. Ela queria saber se tem como resolver essa questão da melasma ou quais são os motivos emocionais, porque ela ouviu
uma outra terapeuta falando também que poderia ser por fatores emocionais a melasma. E eu quero que você traz aqui um pouco do teu conhecimento sobre a melasma e até mesmo por que que acontece que algumas mulheres na gestação desenvolvem, não sei se é realmente a melasma ou se é alguma outra, aí você já me responde também, alguma outro tipo de mancha que as pessoas se confundem. Porque eu lembro que quando eu engravidei, as pessoas falavam assim, quando soube que eu ia ter um menino. Ah, sua pele vai manchar, porque você tá grávida de menino. Geralmente, quando a mulher engravida de menino, fica com a pele feia e mancha, dá uma pele, fica umas manchas escuras na pele. Aí eu falei assim, ué, mas a minha irmã sempre engravidou de menino, né? Eu falei, e nunca teve uma pele, mas claro que tem a questão, né? Ela é ela e eu sou eu. Eu falei, será que isso é verdade? Só por conta de ser menino, eu falei, já não é, porque minha irmã engravidou e não teve. E eu não Tem tive, bastante, realmente, problema. tem bastante crença limitante com relação a isso, né, Nayane? E Que menina a pele fica mais bonita, menina a pele fica mais feio, e isso vai sendo tão difundido, vai sendo tão acreditado, que passa a ser a realidade, né? Uma vez que a gente acredita, aquilo é a nossa realidade. A gente atrai o que a gente cria. Nós criamos o nosso mundo e a nossa realidade. Agora, tem fatores biológicos que favorecem para que a gestação da menina faça com que a mulher fique mais viçosa? Sim, porque aumenta a produção dos hormônios femininos. Está produzindo um outro ser feminino ali dentro. Redobra, né? aham, Então, aí tem uma tendência, tá, a ficar mais bonita. Mas eu já vi tanta mãe que está gestando menino, que fica linda, maravilhosa, com a pele linda. Então, existem exceções. Existem muitas exceções, tá? Por isso que uma pessoa desperta, quando você ativa o terceiro DNA, você tem que compreender que agora você é acima da média. Agora você tem um poder na mão. Então você está acima das crenças. Quando você determina que sendo menino ou menina, você vai ficar bem, você determina que, independente de ser menino ou menina, tem células tronco se formando ali, capazes de curar câncer dentro de você, quanto mais te embelezar. Aí quando você muda a crença, toda a energia começa a melhorar, toda a energia começa a mudar. Mas eu posso responder o que você perguntou do melasma? aham, pode perguntar. Pode. Tá. Então, sobre a questão do melasma, são manchas marrom, amêndoa, tem umas que são marrom escuro, e elas saem em partes variadas do corpo. Eu já tive melasma nessa região aqui, escurecimento aqui, que ficou branco só ao redor do olho uma vez. Eu fiquei parecendo um panda, sabe? Teve um melasma aqui assim, melasma aqui, já tive melasma aqui, já quis sair melasma aqui. E melasma nessa região aqui, ó. Tá vendo um escurecimento aqui? Dá para Uhum. vocês verem, né? É um tipo de melasma também. E aí, o que que significa o melasma? Por que que ele vem para a nossa pele? O nosso organismo ele é muito sensível. Quando inconscientemente nós estamos sentindo insegurança com quem somos, insegurança sobre o que estamos realizando, sentindo de nós mesmos ou sentindo, absorvendo insegurança que vem de fora. Talvez eu possa estar sentindo isso porque eu estou num ambiente novo, numa profissão nova, numa área nova. Ou pode ser que eu só absorvo de alguém que fala que eu não sou boa o suficiente, que eu não dou conta, que eu poderia ser melhor. E essa pessoa ou esse ambiente pode estar falando isso para mim não de forma direta, mas atenção, o nosso subconsciente, ele capta as coisas sem palavras. O nosso subconsciente capta energia, capta o sentimento que está nas outras pessoas. Entende? Falando assim, parece que nós somos totalmente vulneráveis. Então, o que eu vou fazer então? Se é o meu subconsciente que capta o que uma pessoa nem falou, então eu estou totalmente vulnerável? Não! É isso que o terceiro DNA ensina. Nós somos poderosos. Uma vez que sabemos que isso existe e aprendemos como blindar a nossa energia, ou como começar a trabalhar uma questão dessa aqui, por exemplo, tá? Uma vez que a gente consegue o conhecimento para isso, nós já não estamos mais vulneráveis, certo? Então, tudo o que a gente percebe que traz dúvidas sobre capacidade, sobre poder de realizar, poder de ser aceito, tudo que sentimos nesse sentido
Tudo que percebemos nesse sentido pode fazer com que o organismo escureça. Mas por que escurecer? Eu preciso de uma máscara. Eu preciso de uma máscara, porque eu não estou podendo ser quem eu sei, quem eu consigo ser. Então, eu preciso de uma máscara. Eu não estou sabendo ser mãe, eu estou gestando, eu estou com medo. Eu não estou sabendo como gestar. O meu pai não sabe, minha mãe não sabe, a sociedade não sabe, não era hora de eu ter essa criança, eu não estou sabendo isso. Então, eu posso ter esclarecimento. Eu, Uau. eu, eu, eu tenho uma família, eu tenho meus filhos, meu marido, eu faço o melhor que posso, eu me desdobro, eu trabalho, mas o meu marido sempre dá indiretas de que meus filhos poderiam estar melhor cuidados, que a roupa dele poderia estar melhor cuidada, que a comida poderia estar mais bem preparada. E ele não me fala diretamente para que eu aborde o assunto, mas ele dá indiretas. E eu sei que eu estou fazendo o meu melhor aqui, que eu estou trabalhando fora. O meu subconsciente percebe isso, então eu preciso de uma máscara. Entende? E Uhum. lembrando, tudo o que não é dito encurrala se eu não tiver identidade. Porque como que eu vou falar, me defender, explicar uma coisa que não foi direta para mim? Então, a Uhum. indireta, ela prejudica, ela maltrata, ela adoece demais, porque a indireta, ela não te dá um direito de resposta. E se você não tiver identidade, você não consegue se blindar. Você tem que ter identidade para aquilo não te afetar. As pessoas que não têm identidade, elas levam aquele soco direto. A indireta pega aqui, ó, e não tem como responder. Porque, e se eu É. falar, a pessoa vai falar, não foi para você, tá? Então, Uhum. toda vez que eu me desconecto de mim, que eu tenho dúvidas sobre mim, percebidas por eu ou sentida, que está vindo de fora, eu posso ter melasma, tá Sim. bom? Geralmente, quando as pessoas me procuram para localizar a raiz emocional do melasma, geralmente, tá? Tem a ver com questões de relacionamento, reconhecimento ou não reconhecimento, e tem a ver com questões de relacionamento conjugal, né? E relacionamento profissional. Ah, Eu tenho dúvidas de mim e as pessoas colocam dúvida em mim sobre quem eu sou, sobre o que eu posso, ou eu tenho vergonha de estar sendo quem eu estou sendo, eu não entendo. Agora, as partes aqui têm a ver com muitas questões, tá? Isso aqui, ó, é direção. Isso aqui é direção. aham. Para onde que eu viro? Para onde que eu vou? Está sinalizando para mim que eu tenho que tirar as máscaras, aceitar a direção nova que eu estou tomando. Sim. Eu tenho que saber a direção que eu estou tomando na minha vida, sem ficar me julgando, me questionando, ou ficando com medo, ou ficando com insegurança. Então, isso aqui é um sinal. Sempre que o nosso corpo mostra sinais, não é para nos envergonhar, dificultar, é para nos conectar com nós mesmos, tá? Sempre é para nos conectar com nós mesmos. Ai, Thelma, incrível isso que você falou, que sempre quando o corpo mostra algo é para nos conectar com nós mesmos. É, ele dá o sinal. Eu falo que o corpo é muito inteligente, nosso corpo ele é muito inteligente e ele explica muita coisa. Sim. Aí às vezes você não está conseguindo resolver alguma coisa, ele vai lá, aparece, é onde você começa a olhar com outros olhos, né? Tudo, as doenças, tudo o que te. E você não precisa ser um expert, saber exatamente tudo, gente. Você não precisa ter, eu vou passar pelo terceiro DNA, mas agora o que eu vou fazer? Porque ali tem assunto de nova medicina germânica, e nova medicina germânica é complexo. Cada sentimento, cada emoção reflete no corpo. O que eu vou fazer se eu não entender? Não, o terceiro DNA veio para simplificar isso para você. Está Sim, acima, você tem um poder dentro de você que mesmo que você não saiba isso que eu te expliquei, você vai saber como pegar a resposta, como falar direto com isso aqui, como isso aqui começa a sumir, como que isso aqui vai começar a clarear em mim. Eu já aprendi, eu não vou ficar comprando ácido, jogando ácido aqui na minha pele. Eu mudo a minha alimentação, equilibro a minha alimentação e crio aqui, ó, conexão com o meu poder interno. Eu começo a olhar as necessidades do meu corpo. Eu começo a me encontrar. Então eu sei que tem tempo para isso aqui sumir, sim. certo? Você falou uma Aham. coisa aí, eu pensei de falar e não anotei, mas vai vir para minha mente aqui, eu já vou trazer uma coisa muito interessante para as pessoas. Antes de eu falar da nova medicina germânica, eu estava pensando em uma coisa para trazer para vocês. Já quando a minha mente colocar de volta, eu trago. Pode falar, pode seguir. Ok. A Keila falou assim: eu nunca tive melasma, mas nessa última gravidez eu tive. Ela tinha falado. Tenho medo.
tenho melasma das duas gestações. Dois meninos, olha, então, por isso que as pessoas falam, mas eu não acreditei nisso, gente. Não sei se porque minha irmã teve menino primeiro e eu ficava assim, como assim? Eu nunca acreditei muito nisso, de, ai, barriga, não sei o que é menina. Porque todo mundo achava que eu tava grávida de menina. Onde eu chegava com o barrigão pra ganhar o jantar, eu lá vendo as roupinhas de meninos, eu falava assim, mas de menina é aqui. Eu falei, mas eu tenho, é um menino. Ai, você tem uma cara de mãe de menina. Eu falei, ai, gente, tem isso, é? Tem cara de mãe de menina? Como assim? Aí ela falou, não, eu achei que você tava grávida de menino pelo teu jeito. Eu falei, não, é de menina, né? Eu falei, é um menino. Então é por isso que as pessoas falavam isso pra mim. Mas eu, na minha cabeça, eu não acreditava. E é isso, Entendo. né? Depois do DNA, eu fico mais com isso. Tem coisas que eu olho assim e falo, tá, mas não tem que ser assim. Não precisa de ser assim. A gente aprende a dar os comandos e é algo assim muito legal isso. Você vai aprendendo. A Thelma falou, você não precisa de necessariamente, ah, o que que é isso? Não, você já vai aprendendo a dar os comandos pro teu corpo, quebrando Você crenças, vai, né? é acima disso. O que eu tenho a intenção de passar no terceiro DNA é que existe um poder dentro de você que é como você dirigir um carro. Você não precisa, eu não preciso saber toda a mecânica do meu carro. Uhum. Entende? Eu troquei de carro, eu não preciso saber toda a mecânica do meu carro. Eu preciso ser uma boa motorista, habilitada, capacitada, ter a chave, sair e dirigir. Uhum. Eu tenho esse poder. O carro é meu. Eu posso dirigir o carro, eu não preciso saber tudo. Eu quero, com o terceiro DNA, ensinar isso para você. Você tem um poder que você não precisa ficar sabendo tudo sobre o teu intestino. Você não precisa ficar sabendo cada detalhe do reflexo emocional que vai lá para a tua pele, qual tecido que começou a formar antes, qual tecido que formou depois. Isso é assunto da nova medicina germânica para quem quer exercer a profissão, É, certo? Mas tá acima. Você vai entender agora que você tem a chave, que você tem o poder, que você pode ter saúde, que você tem os comandos certos para falar, tem a postura, o alinhamento de pensamento, sentimento e palavra que te torna imbatível. É isso o terceiro DNA. É essa simplificação, certo? exato. Fiquei maravilhada quando encontrei os profissionais fora do Brasil trazendo esse poder, explicando dessa forma. Eu não preciso ser uma neurocientista ou uma pessoa como o doutor Bruce, tá? Ou como a doutora Sidley, que estudam há 35 anos. Eu não preciso, eles falam, eu tenho conhecimento aqui, tá tudo documentado, pega para você, só entenda que você pode se curar. Você pode se curar de uma doença de 30 anos em 30 dias. Sabe? Quando eu dei de cara com esse conhecimento, se eles me entregaram um conhecimento tão fabuloso assim, por que não replicar? Exato. Você pode se Mara- curar de uma doença de 30 anos em 30 dias. Você pode deixar de ter um sinal no teu corpo que vem como uma maldição genética hereditária quando você descobre o poder para encerrar ciclos. É isso, terceiro DNA, tá bom? Na forma mais simples possível. Lembrei no Amiga, que eu ami- queria falar. a- Lembrei. Eu falei que quando a minha mente falasse, eu ia contar. Quando eu comecei a fazer as lives, o meu atendimento era o individual, já usando, né, a internet, mas era individual. E eu estava aqui na energia da pessoa, eu falando com uma pessoa só. Quando eu fui para as lives, fui aprender, comecei a engatinhar, aprender a fazer live com as pessoas aí, mas não conversando diretamente comigo, com pessoas passando, entrando, saindo. O que começou a acontecer? Começou a sair muitas espinhas anormais aqui nessa região, ó. Começou a sair muitas coisas nessa região. Até que eu percebi, que eu consegui entender. E até teve uma crítica num vídeo, uma pessoa falou assim, ai, que horror assistir o vídeo. Mais ou menos assim, ela falou, essa pessoa não para de piscar, essa pessoa sou eu. Teve um vídeo lá que eu fiz, né, que eu pisquei mais que o normal. Aí eu falei para ela, desculpa, eu também não gosto disso, né, porque é o sistema nervoso, eu tenho que me adaptar com essa questão de estar falando no momento só para o celular, gravando um vídeo. Não é o caso da live, né? Mas no caso, ficar piscando demais. Então, é tudo questão de evolução, de equilíbrio. E no sentido das lives, eu descobri que eu olhava ali, era difícil para mim ficar olhando, vendo pessoas passando, entrando, saindo. Então, isso fazia criar as pústulas de pus aqui, ó. Começou a sair várias no meio da sobrancelha e tal. Quando eu olhei, compreendi, ressignifiquei, ó, gente, parou. Tô fazendo live agora todo dia aqui, ó, aula ao vivo, e acabou. As pústulas, saíram muitas aqui, ó, nessa região.
aqui nessa parte de cima. Então, é a questão de todo mal que está sobre você, ele vai ficar até que você desperte, até que você perceba e entenda o que ele quer falar para você. Uma vez que você Nossa, maravilhoso. entendeu o que ele quer falar para você, acabou. Gente, ele começa a morrer, 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 definhar. Você perde o medo, você entende, pronto, ele não te domina mais. Maravilhoso, Thelma. A Miriam falou assim: muitos dermatologistas falam que o uso do anticoncepcional piora. É verdade? Sim, é verdade. Porque se a gente já tem um conflito emocional, já tem uma herança que não é legal de pele, e aí temos que entender que tudo que a gente for colocar dentro do corpo, ô, gente, vai sinalizar. Tudo que eu coloco dentro do meu corpo vai sinalizar, vai fazer parte de mim. Anticoncepcional altera o funcionamento do fígado, das gorduras, estimula o ovário em algumas funções, segura o ovário em outras funções, e a pele vai demonstrar isso. Tá? Uhum. O anticoncepcional, ele faz uma máscara. Qual é a máscara que eu carrego se eu tomo anticoncepcional por 5 anos? Ei, eu estou tendo as relações sexuais, era para mim estar ovulando, mas eu estou tendo as relações, eu estou me submetendo, mas eu não estou gerando. O que será que o meu subconsciente está entendendo sobre isso? Eu tenho uma máscara? Eu estou colocando uma máscara? Por que eu estou fazendo? São questões que a gente não para analisar. Se colocar agora 50 mulheres que tomam anticoncepcionais e voltar elas para olhar para os relacionamentos delas, por que elas estão tomando? O que elas sentem com relação ao marido? Se sentem inferiores? A maioria que eu converso se sentem abusadas. E é horrível se sentir abusada. Por que você se sente abusada? Porque é só eu que estou me ferrando. Toda noite tem que ter sexo, ou toda semana tem que ter sexo. Ele não faz, ele não quer usar preservativo, ele não quer fazer nenhum tipo de cirurgia lá que poderia melhorar para mim. Eu tenho que tomar anticoncepcional. Então, qual é a máscara que a pessoa tem que colocar? Porque no dia a dia ela não pode ser raivosa, ela não pode ficar rejeitando ele, ela está só se submetendo. Então, são muitas questões que o corpo entende que a gente aqui, com esse consciente tão pequeno, não percebe. Mas todo o nosso subconsciente está acordado, ele é super inteligente. Ele Uhum. tem o controle de tudo, 95%. O subconsciente está atento a tudo. E ele não tem senso de humor, lembra? Eu sempre estou falando isso. Se você se sente humilhada, se sente usada, porque você tem que tomar o anticoncepcional há tantos anos, e ele está lá bem de boa, e você está se enchendo de varicose, se enchendo de espinha, abrindo celulite na tua pele, sei lá, a tua pele está escurecendo toda, você está aumentando peso, tá criando tanta massa de gordura e tecido adiposo, está deformando você. E ele tá lá, você vai falar, não, filho, eu não quero. Você vai falar, então faz uma vasectomia. Não, isso eu não quero. Aí você se sente o quê? Dependendo do que você está se sentindo, o teu rosto também pode encher de melasma. Você pode encher de espinha. Uhum. Entendem o que é o emocional? Incrível, Thelma. Ah, essas aulas, eu tô no terceiro DNA, eu amo toda. Tem muita coisa que eu já sei, e mesmo assim eu amo te ouvir falando sobre Uma esse pessoa, assunto. Vai reforçar. Nayane, Eu tava Nayane, falando, uma pessoa falou assim: ah, mas essas aulas que você está dando ali no gratuito tinha que estar tudo dentro do método. Mas assim, não tem condições, né? Eu acredito que Deus é tão bom, é tão generoso, Deus é tão generoso, porque ele dá além do que a gente imagina. Aí essa mesma pessoa falou assim, porque as aulas gratuitas, elas estão complementando, mas elas estão indo além, elas estão trazendo muita coisa que não tem. Elas estão trazendo ampliação para assuntos. Eu falei, Deus é generoso, Deus é generoso. o É Wagner, bom demais, né? eu e o Wagner estávamos conversando agora cedo, né, sobre isso. Porque tem muitas pessoas falando. Eu falei, Wagner, as meninas estão maratonando os episódios, tipo, desde o 1. As alunas, por quê? Porque aqui a gente fala muito das emoções, das causas. Mas quem tá no terceiro DNA aprende a reprogramar tudo. Então, por que elas estão falando? Não, eu tô indo lá no YouTube e tô assistindo desde a aula 1. A maioria das alunas estão fazendo isso. Porque elas entendem que elas
ando aqui e elas indo lá no terceiro DNA, elas reprogramam e resolvem muito rápido. E assim, tem muitas que ainda não estão no terceiro DNA e mesmo assim estão maratonando porque elas já estão sendo muito ajudadas. Só que daí, igual eu falo, para aprender o passo a passo mesmo da reprogramação, tem que ser lá dentro, porque é um conjunto de coisas, né? Tem um passo a passo. Existe um método que você criou para ficar mais fácil, e claro. Por isso que as meninas ficam assim, não, mas essas aulas tá demais. E até eu fico, nossa, tá incrível. Porque fica um complemento com o que a gente pegou lá, daí a gente aprende muito mais rápido, a gente vai tendo insights assim nessas Sim, lives que você fica, nossa, fez sentido com o que ela disse lá. E daí a gente já começa a se sim, reprogramar, às vezes, na aula sim. mesmo. Já E vou... Daiane, se fosse colocar todo esse assunto lá dentro, o método ele ficaria. Deixa eu ver se eu trago aqui, consigo expressar o que eu sem ficar negativo. Se fosse para colocar todas essas aulas dentro do método, eu acredito que ele ficaria muito extenso. E esse processo de transformação, eu cuidei nesse sentido também para ele ficar rápido, porque mesmo do jeito que eu coloquei no método, tem pessoas que ainda têm barreiras. Ontem, de novo, uma pessoa comentou comigo: ah, eu queria tanto que meu marido fizesse, eu comprei, eu estou fazendo, tendo transformação, ele chega em tal aula e empaca. Não vai, ele não consegue assistir a aula, ele tem sono. Outra pessoa comentou comigo. Então, e se fosse um método aí com 350 aulas? A pessoa olha ali e já não. Entende? É, Então, o método foi pensado para trazer consciência para você do poder que tem dentro de você, tá? O passo inicial e profundo e essencial para você se desconectar de toda maldição hereditária, de todo poder genético sobre a tua vida, com o poder de te adoecer. O método, ele te dá clareza como se desvincular disso e ativar o seu terceiro DNA. E o isso. resto é evolução. O resto é evolução. Evolução. Mas o método te dá clareza sobre isso. Que você tem que se tornar autorresponsável com o que você come, pensa, sente. O método faz você entender que o outro não existe, que no mundo só existe você. Isso aqui deve chocar as pessoas que estão ouvindo, né? Falar, a Thelma é doida. E aí eu até reconheço e vejo, tem pessoas que têm, tadinha, eles estão falando isso e tudo bem, porque às vezes eles pegam só um pedaço do que eu estou falando, né? Teve uma pessoa que falou, né? O meu marido acha que você é doida, você é neurótica. Aí se ele ouve eu falando isso, né? Aí vai achar mesmo. Eu estou falando, no mundo só existe você, não existe o outro. Aí você vai para o terceiro DNA para você entender. Não existe o outro. Tudo que você deseja para o outro vem para você. Tudo que você quer para o outro, tudo que você julga no outro, tudo que você pensa de mal sobre o outro, tudo que você condena no outro, volta para você, tem a ver com você. No mundo só existe você. Por isso que você é Deus na Terra. Por isso que é importante você entender o que é o terceiro DNA e usar o seu poder para se curar, para realmente ser abundante na Terra. Só existe você, não existe o outro. Como um dia eu falei para uma pessoa que ela, você quer realmente prosperar? Quero. Quer realmente prosperar? Quero. Eu quero. Tá. Pensa no teu pior inimigo. Pensei. Deseja para ele agora. Fecha seus olhos e imagina para ele toda sorte de riqueza. Toda sorte de riqueza, abundância, saúde. Imagina essa pessoa com uma vida plena, perfeita na Terra. Por que você tem que fazer isso, Thelma? Eu falei, porque você só não consegue fazer isso para ele, não vem para você. Porque para a gente acessar cura, riqueza, prosperidade, abundância, tem que estar livre, tem que ter um sentimento de cura completo, completude. Eu tenho que estar livre, porque abundância, saúde, tudo, ser espiritual, é coisa do bem, é luz. E como que eu vou acessar cura de câncer, de melasma? Como que eu vou engravidar? Como que eu vou prosperar na empresa? Como que eu vou enriquecer? Se tem uma pessoa que eu olho para ela e eu vejo, ela não pode ter. Ela não merece ter. Aqui eu estou trazendo a grandeza e a simplicidade do terceiro DNA. Sim. Entende? Olha que legal o que a Keila falou aqui. Ó, a Keila falou assim, por isso que meu melasma quase desapareceu. Keila, você já está no terceiro DNA. Então, ele não é seu. Tudo que eu declaro que é meu, ele fica. Tá? Por isso que ela diz, por isso que meu melasma quase desapareceu. Porque quando fiz uma consulta com você, você me aconselhou a parar de tomar o anticoncepcional. Faz 2 anos que não tomo. Deveria ter muitas coisas envolvidas com esse anticoncepcional. Muitas
máscaras que tinha que pôr. Sabe, eu sou desrespeitada, ele vê que eu já gerei tanto e ainda veio me ferrando e eu tenho que continuar tomando esse anticoncepcional. Quais são as questões emocionais de desproteção que fazem o meu corpo escurecer? Muitas mulheres que tomam anticoncepcional se sentem desprotegidas pelo marido. Muitas se sentem usadas. Muitas se sentem. Ontem uma falou um termo para mim e eu anoto sempre. Ah, se eu achasse aqui o termo que ela falou, eu me sinto. Ela falou, eu me sinto. Não é um instrumento sexual, objeto sexual. Eu me sinto objeto sexual na mão dele, porque toda noite tem que ter sexo. Mas é só eu que tenho que cuidar. E tem outra coisa. Eu posso estar com estômago ruim, eu posso estar preocupada com a nossa criança, eu posso estar triste porque eu discuti com a minha mãe, eu posso estar frustrada porque a minha máquina quebrou. Não importa. Não importa. Eu tenho que fazer sexo porque eu tenho saúde, ele disse. As minhas emoções não valem. O que acontece com uma pessoa dessa? A cara pode escurecer todinha de melasma. Vocês estão entendendo? Incrível, Entenderam? Thelma. Ele disse assim que ela só teve meninas. Aí, gente, quebra essa crença de meninos. Aquele que teve melasma, ela só teve meninas. Vou ver se tem mais alguma pergunta sobre o melasma pra gente. Você já leu da Keila? Deixa eu ver. A Maricela está agradecendo. Grata por tudo que recebe de nós, Thelma. Gratidão. A Vera. A Bom dia com muita alegria. Vera. Até a academia. Bom dia com muita alegria, Thelma. Sou a Vera da academia. Até rimou. Oi, Vera. Bom ter você aqui, Vera. Que honra. Aí a gente falou assim: estou maratonando. Ela é uma das que está maratonando as aulas mesmo. Gente, Eu tive. a Ide ontem, eu acho que foi a Ide sim, ela compartilhou comigo no direct e eu fiquei assim, comovida, grata com Deus, assim, mas muito grata com Deus, muito grata. Ela me mostrou umas coisas coladas na parede, que ela venceu o fumo, que ela tem alegria e gratidão pela vida, que agora ela ama o corpo dela, tipo, cigarro não mais. Ela mostrou tudo colado na parede dela. Sabe, eu achei lindo da tua parte. E creia que você já venceu. A partir do momento que você decide acolher o teu corpo, ele trabalha com você. Mesmo tendo resquícios da nicotina ainda no teu corpo, o teu corpo começa a trabalhar com você. Quando você acolhe o teu corpo, quando você fala, eu me amo, eu sinto muito pelo que eu fiz, mesmo tendo ainda traços de alguma coisa viciante, o teu organismo consegue ajudar você, consegue trabalhar com você. Então, parabéns, eu achei lindo o que ela fez, gente. Até pensei de pegar os vídeos e colocar aqui para vocês verem que ela filmou a parede, assim. Foi muito lindo. Ela me mandou também. E, inclusive, eu falei pra ela que funciona muito isso, tá? Ainda mais a gente que já tem terceiro DNA. Eu fiz muito isso, Thelma. Eu rompi muitas coisas, gente. As pessoas acham tão, às vezes, assim, insignificante, tão bobo. Eu ficar anotando essas coisas, tudo. Quando eu mudei a forma que eu já me assumindo, tendo aquela minha vitória, a que eu queria, algo assim que eu queria mudar no meu comportamento, eu já afirmava que eu já estava no comportamento que eu desejava. Nossa, eu consegui e foi muito rápido, assim, porque era todo dia, todo dia. Depois você vai se sentindo, daí com o terceiro DNA você já aprende a se sentir, né, como uma pessoa liberta de um vício. Você vai se sentindo como uma pessoa. Tudo, gente, é muito maravilhoso. Eu fiquei muito feliz também por ela. Eu falei, nossa, faz mesmo, que isso dá muito certo. A Jé tá dizendo assim: eu tive dermatite na pele por uns 8 anos, principalmente na área dos olhos e mãos. Faz algum tempo que não tive mais nada. Ela só afirmou assim. Deve que fez algum sentido o que você falou. A Fabiana disse verdade. Ela já passou pelo terceiro DNA. Ela já passou por sessão individual. Uhum. Aí a Fabiana tá falando que verdade, essas lives são demais. Mesmo aqui no meu trabalho eu fico ligada nas lives. Que bom, Só Fábio. Aquele também falou, ó, por isso já está saindo, não me pertence mais. Vai ficar salva? Fica salva, gente. Essas aulas aqui
fica salvo do Projeto 929, fica lá no YouTube. Quem ainda não é inscrito no canal da Thelma, vai lá se inscrever no canal dela, Thelma Mendes Oficial. E é igual a Thelma falou também, não tem como colocar no terceiro DNA, porque isso aqui a gente não tem previsão para acabar essas aulas, né, Thelma? Enquanto a É gente verdade. vai por muito tempo. Então, assim, não tem A gente previsão. pode tirar férias, né, Nayane? O projeto pode tirar férias, mas a acabar não tem previsão, porque está trazendo muita cura para as pessoas, está trazendo muita evolução para as pessoas, e uma das intenções é essa. E o terceiro DNA ensina, eu sempre estou falando aqui, vale falar de novo, o terceiro DNA ensina que sempre que você quer prosperar, sempre que você quer crescer em áreas na vida, você deve proporcionar crescimento, evolução para pessoas de forma gratuita. Então, se você é costureira, se você corta grama, se você limpa quintal, se você é lavadeira, sempre faça alguma coisa de forma gratuita que não seja só envolvendo dinheiro. Abençoe, gere transformação, porque isso conecta com prosperidade, evolução e crescimento. Então, nós estamos ajudando muitas pessoas aqui de forma gratuita, né? Tem pessoas agradecendo, Nayane, ali no meu WhatsApp, agradecendo que, de coração mesmo, Uhum. eu não tenho dinheiro para pagar uma sessão para você hoje, mas eu quero te agradecer, porque as informações que eu estou tendo do seu conteúdo já está socorrendo a minha vida, a minha família agora. E um dia eu vou ter condições de consultar com você. E isso é bom, porque a questão não é envolver dinheiro, não é dinheiro, 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 dinheiro. Tá? Quando a gente tem o terceiro DNA, a gente vai além disso. A verdadeira riqueza não é só a espécie. A espécie só na mão, ela não traz a abundância. Só a espécie. Quem quer só a espécie é uma pessoa escassa na Terra. Os verdadeiros abundantes, eles transbordam. Sem medo, né, Nayane? Não Sim. esgota. Não esgota. No primeiro, no segundo dia de live, terceiro dia, eu pensei, meu Deus do céu, o que será que nós vamos falar depois? O que será que a Nayane vai perguntar? Ai, o que. Oh, acabou. É inesgotável. O assunto não acaba, né? E eu Toda espero vez que a gente quiser falar, aqui vai ter coisa para falar. E aí, isso é abundância, gente. Isso é abundância. E não tem, Deus, as leis universais do nosso Criador, elas são, as leis de abundância são assim, ó. O maior valor teu, você tem que dividir sem cobrar. Naturalmente, a abundância vem, naturalmente a espécie vem. Se eu divido os meus maiores valores sem cobrar, isso. Isso já é né? tudo, gente. Isso aqui é outro conteúdo, olha só. E, Thelma, eu tô te avisando, informando, tipo assim, uns 15 minutos antes da live, eu falo, Thelma, hoje eu vou te falar sobre isso. Só mais ou menos informo ela e ela nem sabe direito o tema, nem sabe nada. Falou, vou falar sobre isso e você dá o seu jeito de responder. Eu sei que você é É. abundante, né, Thelma? Você é Hoje abundante. eu nem acabei de ver os seus áudios. Eu cheguei rápido da academia, não deu nem para ver o resto dos seus áudios. O que você estava me avisando que tal que você poderia me perguntar, né? Mas às vezes nem dá para mim ver o seu comunicado. Ó, A Keila está falando, por isso já está saindo de mim, não me pertence mais, o melasma, né? Porque agora ela teve consciência. uhum. Ó, o Novo de Novo Ateliê falou assim: melasma na testa bem forte, sofrendo com isso. Tem algo específico, Thelma, para você dizer para ela? Ó, essa parte aqui, essa parte da testa, ela sinaliza aqui, ó, o meu conhecimento, a minha capacidade, a minha inteligência, a minha habilidade, o meu nível de raciocínio, compreensão, a minha intelectualidade, essa parte aqui, ó. Então, se o melasma começa a aparecer muito só nessa região, por quê? Se pergunte o que confronta a tua inteligência, a tua intelectualidade, a tua capacidade. O quê? Geralmente, aqui a pessoa começa a ter insights, né? E para acessar a raiz emocional, o conflito, a situação, é no atendimento individual ou dentro do terceiro DNA. Tá Uhum. bom? Mas aí nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui tem a ver com a minha intelectualidade, com a minha capacidade, com a minha inteligência. Alguém me fez se sentir boba? Alguém me enganou embaixo do meu nariz e eu não vi? Uhum. Entende?
alguém está jogando indiretas ali no trabalho e as pessoas tirando sarro, meio que me tratando como se eu fosse menos inteligente ou menos capaz, desfazendo, desdenhando de mim. Então, são situações assim que pode fazer um melasma aparecer só nessa região, tá? Ótimo. O Cíntia Oxarai tá falando assim, rosáceas, gente, eu não conheço essa palavra, não sei o que é. Se eu não falei certo, Thelma. Rosáceas tem a ver com quais emoções? Rosáceas é aquelas manchas bem vermelhas, assim, sabe? Você Aham. já viu aquelas pessoas que ficam vermelhas? É, não precisa ser inverno, elas ficam com aquelas manchas bem avermelhadas. E tem gente que tem aquilo lá que dói, irrita, tem que ficar cuidando. Tem outros que têm sem sintomas de dor, sabe? Só aquelas manchas. As lesões de pele, elas sinalizam sempre distanciamento ou toque indesejado. A raiz emocional disso, se essa rosácea é no rosto, pode ser um beijo que eu não queria, um beijo que eu queria demais, um contato que eu não queria, um contato que eu queria demais. Eu amava aquele contato, mas agora foi embora, agora mudou, ou agora partiu. Eu não tenho mais. A criança que começa a ter isso, gostava, amava o colo da avó. A avó pegava, encostava rosto com rosto, dava amor, mas agora a vovó partiu. Nunca mais a vovó vai voltar. Então, quando ressignifica, tem uma chance enorme de curar isso aqui, tá? Então, pele, contato indesejado, ausência de contato. Pele é proteção. O maior órgão que protege tudo, quem eu sou. Proteção. Que ótimo. A Inge tá falando assim que você pode postar sim, que ela vai ficar muito feliz se você postar os vídeos dela. Eu estou muito feliz porque hoje meu esposo está assistindo também. Espero que através de mim ele possa se cuidar e se curar. Que Que bom. a de novo Ateliê falou assim: essas lives estão mudando minha vida. Nossa, que maravilha! A Indy disse: ele é muito ferido ainda, mas eu creio que ele vai se curar e ser abundante. Fabiana disse: isso mesmo, meninas, vocês podem tirar férias, mas acabar não. A Maristela, abençoada nós somos. Hoje vocês estão participando, eu tô gostando disso, hein? Eu tenho mais perguntas aqui, mas se não der tempo hoje, a gente traz amanhã. O que significa melasma nas bochechas? A Mira tá perguntando. Mira Então, Ateliê. a explicação que eu dei, ela já engloba, porque senão a gente vai ficar muito nesse assunto, né? O Aham. melasma, ele tem a ver com eu ter que usar uma máscara. Eu ter que colocar uma máscara por conta de alguma percepção sobre mim ou que o outro tem sobre mim que eu não aceito. Tá? Então, tem pontos, por exemplo, no buço, aqui, nessa região, tem coisas que não tem muita diferença, tá? Por região. Melasma aqui nas minhas bochechas. Mas vamos lá, vamos ajudar ela. Se eu falar Sim, uma coisa que te deixa com vergonha, você fica corada. Aonde que cora primeiro, geralmente? as bochechas. Se eu quero. Já aconteceu de eu querer mostrar mais saúde e eu ter que me apresentar, sabe o que eu fiz? Hum. Ah, Ah, eu tenho que ficar rosada. Ah, eu tenho que ficar rosada. Eu tenho que mostrar uma boa aparência. Eu tenho que mostrar uma aparência saudável. Essas coisas simples que eu estou falando vai trazendo clareza para gente. O que que essa parte aqui mostra em mim? Tem mulher que na minha idade vai lá e enche isso aqui, ó. Coloca uns produtos aqui para ficar mais cheio, para não ficar murcho aqui, ó. E essa parte corada mostra saúde, força, brilho, tônus. Se eu faço você ficar com vergonha, ou se eu faço uma piada com uma menina e ela fica com vergonha, uma piada de mau gosto feita com uma menina, ela baixa assim, quando ela levanta, ela fica corada. Então, por que o melasma vem na bochecha? Por quê? Aí e, eu e deixo aqui com ela a resposta. e aqui ela tá dizendo assim, que no caso meu esposo tem, passa remédio, mas sempre volta. Então, Ela tá perguntando. esposo, agora já sabe. A Nayara tá falando, e a dermatite?
Dermatite ocre tem a ver com qual emoção? Aonde que Será tá que isso? hum, é que eu parei lá em cima e tô vindo, né? As perguntas na sequência. Dermatite ocre, eu não sei. Não sei responder isso agora. Se eu responder aqui, eu posso falar coisas sem noção. Tá? Eu não sei te responder isso agora, porque eu não conheço essa dermatite ocre, tá? A Então, natureza. mas assim, uma vez eu falei, sabe o nome das doenças, o CID? Eu tenho um livro, eu tirei ele daqui. Eu tenho um livro de CID, só de nome de doença, dessa grossura aqui. E a gente não tem que saber nomes de doenças, tá? Então, quanto mais a gente coloca nome e sobrenome nas doenças, mais vai dando a impressão de que a gente está distante da cura. Nome e sobrenome. É dermatite? É dermatite. Então, tem a ver com o quê? Distanciamento de coisas que eu queria ou contato indesejado. Não está aqui no Aham. livro, senão eu ia mostrar para vocês, tá? Uhum. Então, o Dr. John Dispenza, um neurocientista, que ele trabalha com a cura direta e rápida, e ele vem falando isso, tá? Se a gente ficar focando em nome de doenças, ele falou, se vocês ficarem perguntando o nome de doenças para mim, eu não vou saber. Eu só sei que os meus mentorados, eles conseguem fazer a coluna deles, os ligamentos funcionar de novo, andar. As pessoas que têm câncer conseguem se curar de câncer em 30 dias. E eu não quero saber o nome e o sobrenome do câncer. Eu quero ensinar que ela tem um poder de autocura dentro dela. Que quando ela alinha as emoções, quando ela entende a conexão dela com a espiritualidade, quando ela entende a verdadeira essência dela e o que ela tem por direito na Terra, ela se cura. Então, eu não sei o que é essa dermatite ocre, mas eu sei te falar que você tem poder para se curar de qualquer dermatite, tá? Ótimo. Ó, a natureza tá falando assim: fale um pouco sobre verruga, mas eu anotei para você trazer amanhã sobre isso, Thelma. E eu quero que você responda aqui. A Josi, inclusive tá no terceiro DNA. Ela falou assim: eu e meu bebê, com 2 meses, ficamos com escabiose. Tem a ver com qual emoção? Eu me esqueci o que é escabiose. Tem um termo bem parecido que é piolho. Fala para mim o que é escabiose. Eu lá embaixo. Josi, especifica aqui o que é a escabiose, porque agora é tantos nomes, né, Théo? É, Eu que é um termo muito parecido com o piolho. Fala para mim, e eu vou, ó, José. ô natureza Vital que tá aqui, eu vou trazer sobre verruga amanhã, porque vai dar continuidade ao assunto que nós vamos falar amanhã, tá bom? Por isso que eu tô segurando ela, porque é de uns assuntos que já tá aqui pra perguntar. Deixa eu ver se a Josi responder. Sarna, escabiose. Ela colocou tracinho, sarna. Ah, tá. Obrigado. A sarna, que é quando tem ali um fungo que está trabalhando na pele, tem a ver com a questão de separação, tá? Separação. Tem que ver, Josiele, se você aí com um bebezinho de 2 meses, se vocês não passaram por nenhum conflito de separação, um risco de separação potencial. Pode ser que não aconteceu, mas tem que ver se teve alguma coisa no sentido emocional, tá? Para ter isso aí. Um bebezinho de 2 meses, É, emoção de separação, tá? Porque eu acredito mais, José, tem que fazer a sua sessão individual para mim saber certinho, tá? Porque tem que ver se de repente você não teve depressão pós-parto, se não foi muito chocante para você o contato com a criança, que tem mãe que ela se sente invadida. Se ela tem depressão pós-parto, ela se sente invadida quando encostam o bebê nela. Está invadindo o meu corpo, está invadindo o meu território, está tirando a minha privacidade, está tirando a minha paz. Alguns quadros de depressão profundo, assim, sei lá, que faz com que a mãe rejeite a criança, pode acontecer isso, tá? Mas no teu caso, pode ser também uma separação, um risco de separação, tá? Uma uhum, separação momentânea que teve que acontecer. Pode ser isso, tá bom? tá. Tá aqui, a Nayara tá falando.
Dermatite ocre é nas pernas. Dizem que por falta de circulação as pernas vão escurecendo. Tá. Você vê como que é bom as pessoas explicar para mim isso? Porque se você falar o nome e o sobrenome da doença, eu não sei. Mas se falar que é nas pernas, manchas escuras nas pernas por má circulação, eu já sei que é conflito familiar de desvalorização. E tem a questão de dinheiro envolvido, tá? O conflito de desvalorização familiar tem tá envolvido assim com você não merece, você não pode, você não faz parte, isso não precisa ir para você. Tem conflitos relacionados a isso, tá? Com a má circulação nas pernas, que chega a vir como manchas para a pele, certo? Que ótimo. A Vanessa está dizendo espinhas no queixo. Oh, Vanessa, vou ter que segurar o teu para amanhã, hein? Porque nós temos que estar segurando e estava aqui também no conteúdo para a gente falar sobre espinhas. Então, amanhã nós vamos falar sobre isso, tá? Espinhas no queixo e na mandíbula tem a ver com qual emoção? Amanhã, e se a gente não for bem específico, daí você vai falando aqui, você está aqui todos os dias com a gente, eu acredito que você vai estar aqui amanhã também. E nós vamos falar sobre as espinhas amanhã, tá? Deixa eu ver. A Josiele falou assim que cura com remédio de piolho mesmo. Isso, daí ela falou, obrigada. A escabiose, né? A Janaína tá falando assim, doutora, tenho ansiedade, depressão, me dá angústia, medo, dores nas costas, e inquietação, dor de barriga. Doutora, me ajuda. A gente tem Janaína, algum... tem que chamar no direct, né? Porque daí lá eu explico como que faz o atendimento individual. Porque quando uma pessoa tem tudo isso, a ansiedade, a angústia, a inquietação, ela tem uma ferida dentro dela. Ela tá sobrevivendo, não está vivendo. Ela está num modo de sobrevivência. Então, desse jeito, a vida se desgasta, a energia evapora. É uma luta diária para viver. Tem um trauma por trás disso aí, Janaína, tá? E aí você pode vir para o atendimento individual e você já pode entrar para a lista de espera. Já abriu, Nayane, a lista de espera para o terceiro DNA, para a quarta turma? Ainda a gente Tem gente me não conseguiu, perguntando. vai abrir. Mas a gente vai abrir, tá? A gente vai informar aqui para vocês também. Vocês ficam aqui sempre no aguardo, nas lives, a gente, na rede social da Thelma também, que a gente vai abrir. Você encerrou aí? Thelma, tem uma pergunta, tem uma pessoa que mandou aqui na caixinha de perguntas, não vou ler o nome, né? Porque ela mandou na caixinha de perguntas separado aqui. Ela tá querendo saber o valor da consulta individual. Estou me sentindo tão frustrada, parece que não consigo nada em minha vida. Me sinto muito ansiosa. Chama a Thelma no direct, tá? Chama a Thelma, que ela já passa o agendamento com a Thelma, tá? Ela que faz. Aí vocês podem estar tirando todas as dúvidas de vocês com ela mesmo, né, Thelma? Isso. Thelma, eu cuidei de uma pessoa que tinha elefantíase. Eu sempre me perguntei o que estava acontecendo. Sempre me perguntei o que estava acontecendo. Quando você puder sentir direção, vamos conversar sobre a minha paciente. Sofria muito. E uma doença muito rara. Será que ela quis dizer? Eu acho que é uma doença muito rara. A elefantíase é aquela doença que as pernas vão ficando enormes, enormes. E tem pessoas que não conseguem nem andar mais. Não conseguem deambular, dar os passos. Dá pra gente conversar sobre isso, sim. Sim. Eu vou deixar anotado aqui, tá? A Thelma achando que ia ser difícil de ter conteúdo para as lives, mas tem muita coisa, né, Thelma? Tem, as pessoas enfrentam conflitos tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos, né? Tem coisas que saem um pouquinho da curva, mas na maioria, Nayane, os casos se repetem. Na maioria, os casos se repetem. É comum, quando eu peço autorização para algum paciente, posso compartilhar o seu depoimento? Aí o paciente fala, pode compartilhar. Anônimo? Anônimo. Beleza, eu compartilho. Outros falam, ei, você está falando ali sobre o meu caso? Não, não é sobre o seu caso. É que existem muitos casos parecidos, sabe? Muito endereço. E as coisas continuam repetindo nas famílias. Algum pouquinho fora da curva. Mas geralmente são os mesmos acontecimentos. Hoje eu vou trazer 2 vídeos ali para o feed.
Justo para que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas, que não é só com elas que acontece. E que se aconteceu com aquela pessoa e aquela pessoa conseguiu entender e se livrar, isso também é para você. Você também consegue se livrar quando você entende. Hoje eu vou trazer 2 vídeos ali para o feed, tá? Para vocês terem compreensão de como que as coisas se repetem em estados, em cidades e em famílias. Sim. Ok? Vamos encerrar? Thelma, seu tempo acabou. Amanhã a gente volta com mais assuntos sobre isso, tá? Porque ficou aqui, eu queria muito perguntar, quero muito perguntar ainda sobre espinhas, estria. Estria, gente, também é um assunto muito interessante. Então, assim, vai ficar para amanhã, parte 2. E vocês que estão aqui, já estejam aqui novamente, né? A gente conta com a audiência de vocês, Isso. já com mais Amanhã, pessoas então, espinhas no queixo, aqui. estrias, o que mais? E daí a gente pode falar sobre verruga, né? Que ela perguntou sobre Ah, verruga. verruga. Gente, tem um segredo que vocês vão entender sobre verruga e vocês Ah, vão ver que vocês estão sujeitos a ter verrugas. Qual é o pensamento e qual é o hábito que vocês têm que desenvolver para não ter verruga? Porque verruga é comum aqui no Brasil. Amanhã a Nayane me pergunta e eu vou explicar por quê. Tá bom? já tô curiosa, porque é muito comum, tipo, eu também na minha família tem pessoas que têm verruga, inclusive eu tenho umas, assim, daquelas. E eu vou querer saber amanhã também, mais um assunto muito legal. Porque que acontece de ter. E tem aquelas umas que é de família, assim, que todas da família têm, a gente fala de família porque todas têm. Aquelas grandona, durinha, eu não tenho dessas, né? Mas eu tinha uma que é uma pintinha, que tá se tornando tipo uma verruguinha. Mas o pessoal da minha família tem muito, assim, do lado da minha mãe, aquelas verrugas. Minha mãe tinha uma na testa, minha tia tem no rosto, daquelas durinha mesmo, que eles não tiram, nem fazem cirurgia. Não sei se podem fazer cirurgia, mas elas não têm coragem de mexer nessas E aí. tem Mas aquelas verruguinhas pretas. Tem famílias que é só as pessoas pegar uma idade, vai enchendo de verruguinhas pretas. Amanhã eu vou explicar o que que é e como fazer para se livrar delas. Amanhã eu explico, tá? que ótimo, já tô ansiosa por isso. Que horas começa? Todo dia o projeto 929 acontece todos os dias de segunda a sexta, às 9h29 no horário de Brasília, tá? 9h29 no horário de Brasília. Isso A aí. gente tá dizendo, eu tinha uma enorme. Graças a Deus, amanhã estarei aqui. Gratidão, Thelma, gratidão cada um de vocês que ficou aqui com a gente até agora. Amanhã a gente se encontra. Gratidão pela tua vida, Thelma. E a gente se Gratidão. encontra aqui amanhã. Até Gratidão por mais. sua vida, gratidão por todos que passaram. Até amanhã. Faça um excelente dia. Amém.